matemáticos, Gênesis. Questão central: o que é matemática? Capítulo 3: Abordagem formal. François Viète, 1540-1603, foi um matemático francês. Dentre suas contribuições, destacamos a álgebra simbólica, que foi utilizada na sua principal obra Introduction to the Analytic Art, de 1591. Historicamente, a matemática pode ser dividida em retórica, sincopada e simbólica. Na matemática retórica, os problemas e as suas resoluções são apresentados através da linguagem oral e a verdade dos resultados são comprovadas pela experiência. Ao longo do tempo, símbolos e expressões começaram a ser utilizados em paralelo à linguagem oral. Diofantos, matemático grego, em seu livro Aritmética, utilizou a expressão aritmos como um número desconhecido, incógnita, e alguns símbolos para representar quantidades e operações, contribuindo com a transição entre a matemática retórica e a sincopada. No fim do século XVI, o matemático francês François Viète introduz letras do alfabeto para representar os coeficientes e as variáveis no estudo das equações polinomiais. Em seguida, destacamos René Descartes, Leibniz, Boole e Hilbert, que contribuíram na evolução da linguagem escrita, simbólica e formal na matemática. As notações simbólicas literais, bem como a teoria dos conjuntos e a lógica, foram de fundamental importância para o surgimento das linguagens formais e a sua utilização no desenvolvimento das teorias da matemática. David Hilbert foi um matemático alemão. Dentre suas contribuições, destacamos o programa de formalização da matemática. Definição 1. Um sistema formal ou lógico para um sistema matemático consiste em um sistema de pensamento abstrato